Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Filipenses, na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 19. Filipenses 4,19, o tema, como eu falei, é plante provisão e colha provisão. Fala assim, Paulo aos Filipenses: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus tudo aquilo que vocês precisam. Vou ler mais uma vez e depois vou citar ela na revista atualizada. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus tudo aquilo que vocês precisam. Na revista atualizada, o mais comum que a gente conhece é que o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Dá um cutucãozinho de leve e fala que assim, tá ligado? Fala, Deus vai suprir. Fala para ele, descansa o coração que Deus está suprindo. Deus, nós queremos te louvar. Reconhecemos que somos falhos, reconhecemos que somos ovelhas e toda ovelha, como não tem tino próprio, necessita do seu pastor. E nós precisamos, Senhor, das tuas palavras, que é o pastoreio para as nossas vidas, é o que tem nos guiado, para que a gente não erre mais o caminho, para que a gente não fracasse no meio da estrada, no meio do caminho. É através da tua palavra, Senhor, que alcançamos e alcançaremos e tomamos posse das tuas promessas, de tudo aquilo que o Senhor tem preparado, de tudo aquilo que o Senhor tem reservado para as nossas vidas. Fica à vontade no nosso meio e continua falando, Senhor, com a tua voz que é doce, com a tua voz que é agradável, com a tua voz, Senhor, que tem trazido paz e falado aos nossos corações tudo aquilo que precisamos ouvir para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento. Fica à vontade no nosso meio, continua falando. Assim nós oramos no nome doce, santo e forte de Jesus, e o povo de Deus diga amém, amém, graças a Deus. Meus irmãos, família de Deus em Cristo Jesus, aqueles que vão morar no céu comigo. Tá vendo que você tem que me aturar até o final, querido? Se tu não me atura aqui, eu vou sair da igreja. Mas aí vai ter que me aturar lá no dia final, que eu vou falar que assim, viu? Se você tem segurança da salvação e certeza da tua salvação, querido, pode ficar tranquilo, eu vou comprar uma casa do lado da tua, naquela rua de ouro lá, né? Só para você dizer, tá vendo? Vou ficar aqui contigo. Tô brincando, que eu sou uma ilustração, mas enfim, glória a Deus por isso. Irmãos, o nosso Deus é Jeová Jiré. O nosso Deus é um Deus de provisão. O nosso Deus é um Deus de provisão, amém? E entendendo, para a gente poder entender essa mensagem, para a gente poder entender que o nosso Deus é um Deus de provisão, a gente primeiro precisa exercer a fé. Primeiro a gente precisa dar um passo para que a gente possa entender que Ele vai prover, como nós lemos, cada uma das nossas necessidades. A gente só consegue entender esse versículo 19, que fala que o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus tudo o que nós precisamos, né? Cada uma das nossas necessidades. E por muito tempo, eu também particularmente, eu me prendi a esse versículo, só que uma coisa que eu aprendi desde pequeno é que texto fora de contexto vira pretexto, né? Se eu pego um versículo isolado, fora que tem muita gente que cria heresias, e aí você vê a das maiores barbaridades por aí, porque nego pega e branco também, né? Pega um versículo isolado e fala, mas aqui a Bíblia fala, tudo bem, mas aí você pega o contexto todo e não lê e não tem nada a ver com aquilo. A gente pode pegar até coisas polêmicas como tatuagem,
né? Mas a Bíblia não fala, mas a Bíblia fala que quem fizer, bom, você pega todo o contexto e você vai entender. Mas a Bíblia fala sobre o cair no poder de Deus, mas que não sei o que, as pessoas pegam às vezes textos isolados e criam absurdos em cima disso, tal como a mulher não pode usar calça, mulher não pode cortar o cabelo, enfim. Então a gente precisa sempre entender todo o contexto para que a gente possa formar, e eu estou aqui na frente de 3 seminaristas que estão mais frescos do que eu, para poder dizer, para que a gente possa fazer a exegese, e em cima da exegese fundamentar a hermenêutica desta homilia. Falei bonito? Ainda estou bem, né? Estou bem. É que eu estou estudando muito essas coisas, essa cabeça está nisso. Então, para a gente poder entender o versículo 19, a gente pega a partir do versículo 10. Gabriel, eu não coloquei não, mas vamos lá no versículo 10, ele fala assim, Paulo dizendo: fiquei muito alegre no Senhor, porque agora, mais uma vez, renasceu o cuidado que vocês têm por mim. Na verdade, lembra que Paulo estava preso. E ele fala, na verdade vocês já tinham esse cuidado antes, só que lhes faltava oportunidade. Digo isto não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade e sei também o que é ter abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter em abundância como de passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. No entanto, vocês fizeram bem associando-se comigo nas aflições. E, como vocês, filipenses, sabem muito bem, no início da pregação do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo nessa questão de dar e receber, exceto vocês somente. Porque até quando eu estava em Tessalônica, por mais de uma vez, mandaram bastante para as minhas necessidades. Não que eu esteja pedindo ajuda, pois o que realmente me interessa é o fruto que aumente o crédito na conta de vocês. Recebi tudo e tenho até de sobra. Estou suprido desde que Epafrodito me entregou o que vocês me mandaram, que é uma oferta de aroma agradável, um sacrifício que Deus aceita e lhe agrada. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus tudo aquilo que vocês necessitam. E o que eu quero ensinar para vocês, e é o que está fervendo no meu coração já há algumas semanas, hoje, através desse texto, é que em cima do que Paulo ensina, ele vem ensinando e forçando uma lei espiritual chamada a lei de dar e a lei de receber. Você sabe que é uma lei espiritual, porque em tudo na Bíblia, quando ele fala que você vai receber algo, você tem que primeiramente dar algo. Isso é uma lei espiritual. E o Espírito Santo firmou no meu coração de que a lei da semeadura e da colheita, ou a lei do dar e receber, é a chave para ativar toda sorte de provisões que nós necessitamos na nossa vida. Se a gente entender, receber, não somente entender, receber, e não somente entender e receber, mas começar a praticar, e entender que é uma chave que ativa isso no mundo espiritual, essa lei de semeadura no mundo espiritual, nós estaremos ativando juntamente com ela toda a sorte de provisões que nós necessitamos na nossa vida. Né? Olha o que Paulo ele fala isso, né? Nenhuma igreja se associou comigo nessa questão de dar e receber, exceto você somente. E você sabe que quando a igreja de Filipenses começou a fazer isso na primeira viagem missionária de Paulo, você vai estudar, você vai ver que os filipenses, eles eram fiéis ajudadores, fiéis semeadores do ministério de Paulo, a igreja pastoreada por dentro de uma prisão. Desde então, quando era somente um grupo e ainda de fato não era uma igreja, desde então, essa igreja de Filipe, ela começou a se tornar riquíssima, próspera, era a igreja mais madura dentre todas as que Paulo tinha, né? Tem muita gente que gosta muito de Corinto,
Coríntios, mas a igreja aos Coríntios era uma confusão só, era um Deus nos acuda. Mas a igreja aos Filipenses, ela era uma igreja, sabe, mais madura, era uma igreja que entendeu que Paulo fala que assim, olha, esquecendo-me das coisas que ficam para trás, avançando para as que diante de mim estão, eu prossigo, eu não vou para trás, sabe? Paulo em Filipenses 2:2, ele pastoreia essa igreja, ele falando que assim, olha, não importa o que vocês estão passando, o que importa é desenvolver a vossa salvação com temor e tremor. Paulo pega e fala, olha, eu sei que quer estar com fome e sei que quer estar alimentado, mas dentro disso tudo posso naquele que me fortalece. Não é qualquer pessoa que vai entender esses mistérios. Então, a igreja de Filipenses, ela era essa igreja. Então, Paulo, o que eu entendi foi que existe uma chave, uma lei espiritual que é uma chave, que essa chave, ela uma vez recebida e exercida, ela ativa toda sorte de provisões que eu necessito na minha vida. Como assim, pastor? Ou seja, no reino de Deus, para se colher provisão, tem que primeiro aprender a plantar provisão. E quando eu falo de aprender a plantar provisão, eu não estou dizendo, e é onde eu disse há um tempo atrás, há uns minutos atrás, que eu falei, muito mais do que coisas materiais, e é onde o Espírito Santo vem trazendo, vem me incomodando, vem me confrontando. Eu preciso, a provisão que eu preciso plantar, ela vai muito além de dinheiro, ela vai além de vida, ela trata de vida, ela trata de oração, ela trata de vida espiritual num todo. Eu preciso aprender a plantar provisão para que eu colha provisão. Você vai entender aonde a gente vai chegar e vai entender essa chave se você não conseguiu entender até agora, se de repente possa estar meio confuso na sua cabeça. Precisamos entender que não podemos esperar a provisão de Deus automática somente, porque nós temos que aprender que temos a capacidade de provocar a manifestação da provisão. Como é que eu provoco a manifestação da provisão, pastor? Em primeiro lugar, fazendo o que você sabe fazer muito bem: orar. Entender que todas as coisas, a Bíblia fala que todas as coisas já existem, já nos foram outorgadas, já nos foram doadas. No mundo espiritual, todas essas bênçãos já existem. A Bíblia fala que, Efésios 1:3, né? Cabeça falha, a gente está pertinho, a gente vai lá rapidinho. Peraí, que eu leio só a primeira parte e já leio. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então, essas bênçãos, elas já existem. Trazendo aqui para o nosso cotidiano. Você já viu, você já conhece o Google Drive? Você trabalha com o Google Drive. Aqui a mídia da igreja coloca tudo no Google Drive. Do Google Drive a gente baixa. É como se essas coisas já existissem na nuvem. E o que a gente precisa fazer para poder ter ela no nosso celular, no nosso tablet, no nosso computador? A gente precisa fazer o quê? Provocar a vontade de ter aquilo e clicar lá, fazer um download, ou seja, baixar. Eu preciso começar a tomar posse daquilo. Eu preciso começar a provocar esse milagre para ele acontecer. Eu preciso começar a provocar essa provisão para que ela venha se manifestar. E Deus tem falado muito ao meu coração sobre receber a provisão da parte dele através da minha semente. Como? Da oração? Ok. Da necessidade que eu preciso ter em semear financeiro? Ok também. Mas principalmente a minha semente na vida do meu próximo, como o que ocorreu em Filipenses, com Paulo em Filipenses. Ele pega e fala que assim, olha, não somente uma, mas 2 vezes. O que mais me interessa é o fruto que aumenta o vosso crédito. Então Paulo, ele entende, ele ensina que Deus, ele vai suprir as necessidades.
Mas por que Deus vai suprir? Porque eles eles se associaram, eles investiram na vida de Paulo. E eu tenho certeza que não é só o dinheiro, mas é um investimento da vida deles sobre a vida de alguém. A sementeira e a colheita, ela é algo totalmente aprovisionado por Deus, é totalmente balizado por Deus, totalmente garantido por Deus. Olha o que a Bíblia fala em Gênesis 8:22, desde lá do início, ele pega e fala, é uma promessa de Deus para Noé. Noé, olha só, enquanto durar a terra, não deixará de haver semeadura e colheita, frio, calor, verão, inverno, dia e noite. Todos nós desejamos receber provisão da parte de Deus. É nosso direito. Você crê nisso, querido? É nosso direito, é bíblico. Mas o que a gente tem plantado? Será que você tem plantado provisão para a sua vida? Ou será que você só tem plantado problema para a sua vida? A minha semente na vida do próximo não se limita somente a dinheiro. Mas a minha semente, ela começa semeando amor, respeito, cumplicidade, limite e tudo mais que envolve ter uma vida de comunhão. Quando falamos da vida de comunhão, para nos defender, muitas vezes usamos um versículo célebre, muitos versículos, e alguns deles, como eu falei, isolados. Não, eu preciso me defender aqui. Ah não, mas eu sou chato pra caramba, mas tem que me suportar em amor. Não, foi o que eu até brinquei aqui no início da mensagem. A gente vai pegando coisas para poder a gente se balizar. Só que a gente precisa entender que Jesus, como sempre, o nosso mestre, usando ali aquele seu pé no peito, como diz, pé na porta, né? Pé na porta, chegando, arrombando tudo, como diz um bom carioca, ele vem nos dar um cala-boca em relação a isso tudo. Mateus capítulo 7, versículo 1 e 2, depois nos 12, ele fala assim: não julguem para que vocês não sejam julgados. Você vai entender por que provisão tem a ver com isso. Pois com o critério com que vocês julgarem, vocês serão julgados. E com a medida com que vocês tiverem medido, vocês também serão medidos. Aí todo mundo pega, não sei o que, versículo, mas a gente às vezes esquece de chegar lá no versículo 12, ele fala assim: portanto, tudo que vocês querem que os outros façam a vocês, façam também vocês a eles. Porque essa é a lei dos profetas. Outras vezes já chegou gente aqui para mim e falou assim: pastor, ninguém me dá um sorriso na igreja. Aí, antigamente, eu queria ser o defensor dos fracos e comprimidos, né? Dos fracos e oprimidos. Eu queria tentar arrumar uma justificativa. Mas depois de um tempo, a gente vai crescendo um pouquinho, só um pouquinho mais, né? E a gente vai começando a entender e a observar mais do que às vezes tentar ajudar a comunhão de um ou outro. E entender que o evangelho é confronto. Se a pessoa não... essa pessoa ela tinha essa mania de chegar, pastor, não estou querendo falar, não sei, sabe, às vezes eu fico triste, não venho à igreja por conta disso. Eu chego aqui, ninguém fala, chega aqui, ninguém ri, então ninguém é simpático. Eu vejo o pessoal, por incrível que pareça, esse tipo de coisa. Eu vejo às vezes uma pessoa rindo com o outro, tudo mais, mas quando comigo é um pouco mais sério e tudo mais. Essa pessoa não está mais conosco, mas fez essa reclamação várias vezes. E eu comecei a observar. Não existe nada melhor do que você se calar e observar. A Bíblia fala em Provérbios 25:11 que como maçãs de ouro em bandejas de prata, assim é a palavra dita ao seu tempo. Ou seja, é precioso. E aí eu comecei a observar, eu falei assim: opa, mas espera aí, você também não ri para ninguém? Mas com a medida com que você mede, você está dando poder para outra pessoa para te medir também. Se eu sou grosso com a Mariana, eu estou dando todo o pleno poder para ela de ser grosso comigo também. Eu não posso reclamar, uma vez que a Bíblia é meu livro de regra de fé e prática. Se a Bíblia está me balizando isso, é isso que eu preciso entender e não vai reclamar depois, sabe? Então a gente precisa começar a entender que o que eu planto de provisão, eu colho de provisão. O que eu planto de amor, eu colho de amor. Agora, Jesus ele pega e fala: olha, tudo que você quer e deseja que seja feito com você,
faça você primeiro. Está entendendo que a lei de dar e receber não é só em dinheiro? Eu preciso sempre dar o primeiro passo, eu preciso sempre fazer alguma coisa. Então, Jesus mostra uma das maiores semeaduras que, como cristãos, nós devemos fazer. Os achismos, falta de compreensão, têm separado os melhores amigos, separado os ministérios, e quem perde é o reino. Sabe? As dificuldades que muitas vezes nós temos com o próximo, quem acaba perdendo é o reino. Porque se eu não planto amor, só quero receber amor, eu sou egoísta. Talvez eu nem seja liberto. Ou melhor, seja pelo sangue de Jesus Cristo. Mas nessa área que eu preciso ser. Porque o que Jesus falou aqui, olha, não julguem para que vocês não sejam julgados. Sabe? Não façam para que você não. Porque com a medida que você mede, você vai ser medido. Tudo que você quer que faça você primeiro. O que Jesus está querendo dizer é o seguinte: tudo na vida é um efeito bumerangue. Eu nunca tive um, sempre tive vontade de jogar, mas sempre tive medo dele nunca voltar, né? Então, você joga um bumerangue, tudo que vai, volta para você. O que você planta, você vai colher. O que fazemos com o outro é o que receberemos de volta, é claro. Existem aquelas situações que a gente se doa, que a gente ama, que a gente perdoa, que a gente compreende e a gente não tem isso de volta. Mas também entenda, isso não é mais problema seu. Porque se você tem semeado amor, se você tem semeado carinho, se você tem semeado cuidado, se você tem semeado provisão, se você tem semeado até financeiramente na vida do teu irmão, e você não tenha tido aquilo de volta, não se aborreça, não se estresse. Primeiro, ninguém é obrigado a fazer de volta aquilo que você tem feito. Segundo, descansa bem o teu coração, querido. Sabe por quê? Porque vou dar um exemplo mais comum. Se eu perdoo aqui a pastora Paula e ela não me perdoa de volta, eu tenho que ficar tranquilo, porque a Bíblia fala que sobre ela se acumulam o quê? Brasas vivas na cabeça dela. Vai ficar pegando fogo na cabeça dela e não na minha. Eu estou bem, eu estou em paz. Eu preciso entender que isso faz parte de provisão de Deus na minha vida. Por quê, pastor? Porque em Tiago a Bíblia fala que se eu sei que devo praticar o bem e não o faço, eu estou em pecado. É simples, direto e objetivo. Então, nesse versículo 12, Jesus está dizendo: tudo que você quer que aconteça com você, intencionalmente, de propósito, vá na frente e faça primeiro. Quer ser honrado? Vá na frente e honre. E entenda uma coisa: algumas vezes Deus vai permitir que você não colha de onde você está semeando. Deus às vezes vai pegar um local diferente, uma pessoa diferente, uma situação totalmente diferente para trazer de volta. O que você tem que fazer não é se preocupar quando você vai colher, mas você tem que se preocupar no que você vai semear. É isso que Deus está querendo fazer e trazer para a nossa vida hoje. Lucas 6,38, olha o que ele fala: deem e lhe será dado. Boa medida, prensada, sacudida, transbordante, viu? Quem não sabe, dá e dá-se-vos a boa medida recalcada. O que é recalcada? Prensada, tá vendo? A versão já vem esclarecer isso. Prensada, sacudida e transbordante será dada a vocês. Por quê? Jesus dizendo de novo: porque com a medida com que tiverem medido, vocês serão medidos também. Olha, eu ficava com uma raiva às vezes, é lógico, é muito complicado, muito delicado o que eu vou dizer, mas eu às vezes ficava, antes de estudar um pouco essas ciências, a psicanálise e tudo mais, eu ficava complicado, Simone, com uma raiva às vezes. O filho que deixa o pai no asilo, claro, é complicado isso, mas eu também entendi. Eu não estou querendo balizar e não estou querendo confirmar e nem afirmar e tudo mais,
Mas, cara, é complicado porque muitos filhos que acabam fazendo isso, só eles sabem a dor que eles carregaram a vida toda para chegar no final e falar que assim, cara, tô tendo que fazer isso aí. Porque o que existe de pai mau... Eu tô vendo uma série na Netflix, muito bom e muito interessante. Comecei a ver para ser um trabalho da faculdade, né? Chamado Irmãos Menendez. Começaram a ver? Não sei se... Foi um caso verdade que aconteceu. São 2 irmãos que matam os pais. Eu não vou dizer, não posso falar muita coisa. Se você tem Netflix, seria muito legal você ver. Só que lá pelo 4º capítulo, pelo 4º capítulo é uma minissérie, pelo 4º capítulo você começa a entender quando os irmãos estão presos, né? Como foi fatos reais, você vai no Google, você entende toda a história. Aí passa um advogado, 2 advogados, a 3ª advogada, ela começa a mexer um pouco mais e fala que assim, vem cá, como é que foi o seu pai para você? Por que você chegou a esse ponto? Como é que foi o seu pai? E aí você vai entender que o pai... Aí precisa ver a história. O pai abusava dos 2 irmãos e tudo mais e tal. Assim. O que esses pais... Nada vai justificar um filho matar o pai, tá? Vou dizer de novo. Eu não estou dizendo que isso seja justificativa. Nada justifica um filho largar um pai dentro de um asilo, mas a gente com olhos clínicos, a gente precisa também entender a dor do que esse pai semeou na vida do filho, do que foi plantado, sabe? Então às vezes, o meu filho foi grosso pra caramba comigo, mas espera aí, quando você teve uma situação parecida, em quem que ele se espelhou? Opa, então o que eu preciso fazer para consertar isso? Meu filho, vai lá, me perdoa aí. Só quero o teu melhor aí, tá? Me desculpa aí. Aquilo que você planta, você colhe. O que Jesus está querendo dizer é isso. Deem e vos será dado. Com essas afirmações de Jesus, irmãos, não podemos somente acreditar, mas devemos colocar em prática esta lei de Deus, pois é assim que o Senhor ensina. Primeiro eu dou, depois eu recebo. Não adianta eu querer receber de Deus, porque tem muita gente que fala o quê? Não, quando Deus me der, eu faço. Como pastor, muitas vezes é o que eu mais escuto. Irmão, por que o irmão não dizima? Por que o irmão não oferta? Por que a irmã não dizima, não oferta? Então, não, pastor, está um pouco apertado, mas quando Deus fizer isso aqui, quando Deus liberar esse aumento, aí eu vou e faço. Aí sabe o que eu faço? Fala que assim, com o entendimento bíblico, eu entendo que na verdade essa pessoa nunca vai fazer. Porque a Bíblia fala que quem é fiel no pouco vai ser fiel no muito. Agora, quem for injusto e infiel no pouco, vai ser também injusto e infiel no muito. Muitas pessoas não vivem uma vida de provisão porque colocam as suas razões à frente da sua fé. Querem colocar a razão na frente da fé. Não. Primeiro eu preciso receber para ver. Primeiro eu preciso receber, porque recebendo eu dou. E Deus não tem dado, porque a Bíblia fala que Ele dá semente ao que semeia. Mas como é que continua esse ciclo? Daquilo que eu semeei, eu vou colher. Do que eu colho, eu tiro semente de novo. Essa é uma das leis da administração. Você fez administração como eu. Tem gente aqui mais também que é Diego também. Faz administração, fez administração, se formou, não sei. Se formou, né, meu filho? Tá, isso, tá indo, né? Alguém arruma um estágio pro Diego, quem tá precisando de um estágio, pelo amor de Deus, para poder pegar um diploma, porque senão o negócio vai ficar difícil, né? Mas uma das leis da administração é essa. Do que eu recebo, eu preciso reinvestir. Da semente que eu plantei, eu vou colher algo. E da minha colheita, eu preciso reinvestir. Mas as pessoas não têm sido assim, não. O dia que alguém me amar, eu amo. O dia que alguém me abraçar, eu abraço. O dia que alguém me der a paz do Senhor, aí sim eu vou pensar no caso. Tomé. Você não foi chamado para ser Tomé não, querido. Porque Tomé falou o quê?
Primeiro eu preciso ver, primeiro eu preciso tocar, aí depois eu acredito. Mas aí a resposta de Jesus em João 20, 29 foi igual para ele. Jesus lhe disse: você creu porque me viu? Bem-aventurados são os que não viram e creram. A gente precisa romper com esse estilo de vida, de reter áreas da minha vida. Depois eu lanço. Não, primeiro aqui, pastor, eu tenho muitas feridas, eu também tenho. Não, pastor, para confiar. Mas querido, você não vai saber se alguém vai errar, vai vacilar contigo ou vai acertar contigo se tu não der confiança. Porque tem muita gente que fala assim: não, eu não dou confiança para ninguém. Para mim ninguém presta, a não ser que prove ao contrário. Mas como é que a pessoa vai provar o contrário se você não se abre? Como é que você vai saber se a pessoa é legal, é boa, é confiável? Olha, se eu fosse aqui em cima do achismo e do conselho de muita gente que eu recebi aqui, grande parte dos membros dessa igreja não ia nem com a cara. Se você fosse pelo achismo, de repente você não era nem membro dessa igreja, porque o que as pessoas pegam, falam e tudo mais. E o que eu preciso fazer? Plantar proximidade, plantar a provisão, sabe? Querer colher a provisão e plantar essa provisão, plantar, sabe, comunhão, para eu poder saber e chegar. Famílias, casamentos, vidas ministeriais, vidas financeiras estão sendo comprometidas por conta da falta de pessoas em dar o primeiro passo. Pastor, eu não tenho medo de nada, mas na hora de dar o primeiro passo, pastor, eu estou esperando minha esposa vir me pedir perdão porque ela fez a unha no cartão de crédito e eu falei para ela não fazer. Pastor, eu estou esperando o meu marido. Não, para eu perdoar primeiro ela tem que me perdoar. Para eu amar primeiro tem que amar. Não é assim. O Senhor, Ele trata como o seguinte: primeiro faça, para depois você receber. Não adianta você querer que a tua esposa te trate bem se você não dá um carinho para tua nega, rapaz. Não adianta você, pastor, meus filhos não estão nem aí, mas você está aí pro teu filho. Sabe? Pastor, meu marido não me ama, nem me olha. E o que você tem feito para ele poder te olhar? Pastor, eu uso a camisa de quem? Do vereador. Recebo ele com o cabelo todo para cima, deixa ele lá, a casa suja quando ele chega do trabalho. Então, não espere, vem cá, meu bem, da tua parte. Tu vai colher reclamação, tu vai colher encheção, sabe, perturbação e tudo mais. O mal do ser humano é querer receber sem dar nada antes. Receber sem dar nada em troca. Eu não digo nem a troca, mas receber sem fazer nada, sem se posicionar. Eu estou englobando tudo aqui. Então, muitas pessoas estão tendo as suas vidas interrompidas em bênçãos por conta da falta de dar o primeiro passo. Pastor, mas dar o primeiro passo precisa coragem, pastor, porque o negócio é difícil. Mas a Bíblia fala que Deus não nos deu espírito de covardia. Ele deu espírito de poder, amor e moderação. Ele não deu espírito de covardia. Pelo contrário, a Bíblia fala que o justo vive por fé, ou seja, ele nos enche de fé. Pastor, para dar o primeiro passo eu preciso ter aí coragem, fé. Faça, tenha fé, dê o primeiro passo, ame para ser amado, perdoe para ser perdoado, sabe? Quer colher na vida financeira, invista na vida financeira. Quer ser abençoado, abençoe, seja bênção, não seja egoísta, crente egoísta que só quer ter bênção. Não, pastor, meu negócio é venha a nós, ao teu reino e ao meu reino nada. E ao teu reino nada, né? Eu tô bom de ditado pra caramba hoje. Tá junto. Entenda que Deus é especialista em provar a nossa fé nos momentos mais delicados da nossa vida.
Eu falei sobre provocar milagre. Eu falei sobre plantar provisão. E Deus, Ele é especialista em provar a nossa fé nos momentos mais delicados da nossa vida. E são nos momentos mais delicados da nossa vida que a gente tem a oportunidade de provocar milagre. São nos momentos mais difíceis da nossa vida que a gente tem a oportunidade de semear. E quando eu semeio, o retorno é certo. Termino com 1 Reis, capítulo 17. A gente vai falar sobre a viúva de Sarepta, do 8 a 16. Então a palavra do Senhor veio a Elias dizendo: levante-se e vá a Sarepta, que pertence a Sidom, e fique por lá. Presta atenção numa coisa. Olha o que Deus fala para ele. Ali ordenei uma viúva que dê comida a você. Aí a gente que pensa um pouco mais, pensa o quê? Bom, peraí. Deus pega, fala para Elias: você está bebendo água aí junto ao ribeiro de Querite, levanta, vai a Sarepta. Lá tem uma viúva que ela vai dar de comer a você. Ela vai te sustentar. Tem uma versão, acho que é na NVI, que ela fala: ela dará sustento a você. Aí você entende que naquela época a mulher não trabalhava. Então a viúva, ela era quase que uma miserável. Ela tinha que sustentar, acabar sustentando os filhos, fazendo e tudo mais. Bom, não tinha de onde tirar. Aí você vê, bom, peraí, Deus falou para ele sair, procurar uma viúva que fosse dar comida para ele. Aí você, bom, então vamos ver o que Deus tem por aí. Então ele se levantou, foi a Sarepta. Chegando ao portão da cidade, encontrou uma viúva que estava apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: por favor, traga-me um pouco de água numa vasilha para que eu possa beber. Quando ela já estava indo buscar a água, Elias fez o que? Imagino, ele se lembra da promessa de Deus. Ele, opa, peraí, Deus tem uma palavra. Quando Deus te dá uma palavra, pode parecer loucura, mas caminhe em cima dela. Você só vai ver milagre. Deus me deu uma promessa, está lá guardada, esquecida. Não deixa a promessa esquecida. Se é Deus que te deu, não deixa a promessa esquecida. O que Elias fez? Deus já tinha dado uma palavra: a viúva vai te dar o que comer. O que ele fez? O que eu falei lá no início? Ele provoca milagre. Quem quer colher provisão tem que ser intencional. Não tem que ficar esperando cair do céu. Deus, toca no coração da viúva agora. Ah, Deus, eu vou no círculo de oração agora da irmã. Ah, meu Pai, vai tocando agora, vai pegando do alto da cabeça, planta dos pés agora a viúva, porque eu já estou aqui há uma semana e ela não me deu o que comer. Cara, Elias viu, identificou a viúva. Bom, alvo, me dá um pouco de água. Quando ela está indo pegar, ele fala: opa, peraí, traga-me também um bocado de pão, por favor. A palavra de Deus garantiu o que Elias fez. Semeou a fé. Como? Em cima da palavra de Deus. Ele começa a semear provisão porque, cara, Deus não é homem para mentir. Porém ela respondeu, versículo 12: então somente vive o Senhor teu Deus, não tenho nenhum pão assado. Tenho apenas um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite num jarro. E como você pode ver, apanhei 2 pedaços de lenha e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Vamos comer e depois morreremos de fome. Então Elias disse a ela: não tenha medo, vai e faça o que você disse, mas primeiro faça um pãozinho com o que você tem, traga-o para mim. Depois, prepare o resto para você e seu filho. Se a palavra de Deus não move você para começar a despertar a fé e fazer você provocar o teu milagre, você vai continuar estacionado na vida. Você vai continuar estacionado diante da promessa. O Elias não queria saber. Elias pegou e falou que assim: me traga um pouco de pão aí.
Ah, mas eu só tenho isso aqui e tudo mais. Tá, então faz o seguinte, vai, assa, traz para mim primeiro. Depois você vai e dá para o teu filho. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não acabará, o azeite do jarro não faltará até o dia em que o Senhor fizer chover sobre essa terra. A viúva foi e fez segundo a palavra de Elias. Já não era mais a palavra de Deus. Elias age em cima da palavra de Deus. Tá entendendo? A gente quer ficar muito nesse negócio. Não, Deus diz, Deus diz, Deus diz. Cara, mas Deus disse, tá dito, ninguém remove, ninguém tira. O que tem faltado na vida de muita gente é começar a agir em cima da palavra de Deus. Semear provisão para colher provisão. A provisão já existe. O que eu preciso fazer? Começar a acreditar, começar a agir em cima dela. Sabe? Como vocês que trabalham com venda, o que vocês fazem? Primeiro vocês têm que fazer o quê? Você olha, vê que tem uma coroa. A Larissa, principalmente, que trabalhou na Zona Sul, vê aqueles coroas cheios de dinheiro e fala que você precisa fazer um óculos. Capta o cliente para dentro da loja. Você chega na loja e fala o quê? Não, você vai comprar comigo, né? Vai fazer, vai comprar. Primeiro você... Cara, porque se você ficar esperando, alguém um dia vai entrar e vai falar: ô Amaro, traz aqui a peça tal. Ô Simone, eu vou aí, cheguei aqui na loja, me dá um desconto. Larissa, me dá um desconto aqui, tu não faz alguma coisa tal. Vai vir. Mas se você ficar esperando só vir, tu vai morrer de fome, não vai bater meta. Quem tem meta para bater. Assim com Deus, funciona com Deus. As promessas já existem, a provisão já existe, mas eu preciso semear, eu preciso provocar para que aquilo aconteça. Aí a Bíblia fala, né? A viúva foi e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele, ela e a sua casa durante muitos dias. A farinha da panela não acabou e o azeite do jarro não voltou, segundo a palavra do Senhor, anunciada por meio de Elias. Agora você imagina, porque a Bíblia fala que foram 3 anos de seca. Foram 3 anos sem chover. Imagina 3 anos de provisão. Você botando a caneca na botija de comida e tirava e falava: ué, não acaba? É, não acaba. Muitas vezes questionamos do porquê a provisão não chega. A gente questiona por que milagres acontecem, mas se a gente se colocar no lugar dessa mulher, será que a gente teria coragem de entregar a última refeição do nosso filho a um estranho? Um estranho chega para você e fala que assim: me dá um pouco de água. Ah, quando você for pegar água, traz um pão aqui para mim. Mas eu não tenho. O que eu tenho é para o meu filho. A gente vai comer, vai comer e depois a gente vai morrer, que não tem mais nada. Tá bom, vai, prepara e me dá o primeiro. Depois você dá para o teu filho. Será que se o Senhor te desafiasse hoje a entregar a tua última refeição ou a última refeição do teu filho, será que você daria? Talvez não. E é por isso que às vezes tem faltado a resposta dos nossos milagres. Por isso que às vezes os nossos milagres e a provisão que a gente precisa não acontece. Porque a gente tem medo de semear para que o milagre aconteça. A gente tem medo de ousar, a gente tem medo de arriscar. Não foi somente a viúva que abençoou Elias, mas Elias foi abençoado porque ele comeu primeiro, para que depois aquela viúva fosse abençoada. Deus envia Elias para que aquela mulher pudesse semear a sua última refeição. E quando ela faz isso, o que ela faz? Ela desata a provisão de Deus na vida dela. Ela provoca o milagre de Deus na vida dela. Às vezes Deus está esperando um passo simples e objetivo teu. Você entregar, falar que assim: Senhor, eu não tenho mais nada, eu só tenho isso aqui. E eu estou deixando na tua mão, não sei o que vai acontecer depois.
Às vezes, para o teu milagre acontecer, está faltando só isso. Você ter a coragem de semear a tua fé. Pastor, eu sou um homem muito de fé. Dá a tua última refeição aí para o profeta. Ah, pastor, não. Tá bom. Então também não reclama se o milagre não chegar. Nós somos pessoas espirituais. Paulo fala, conferindo coisas espirituais com coisas espirituais. O que eu estou falando aqui é espiritual, querido. Nós somos pessoas espirituais. Para poder entender isso, precisa ter visão espiritual. A Bíblia fala que com a carne você não vai, com os olhos da carne você não vai entender. O homem carnal só vai conseguir compreender o que é da carne. Agora a pessoa que é da fé, ela vai conseguir compreender que muitas vezes Deus quer que a gente entregue, Deus quer que a gente semeie, Deus quer que a gente abra mão da nossa última refeição para que Ele possa abastecer a nossa despensa para o resto da nossa vida. A gente precisa mudar a nossa concepção acerca da provisão de milagres. Muita gente está esperando o milagre só cair do céu, mas não toma uma atitude para ver o milagre acontecendo. Pastor, o mais comum é esse: ora para que eu consiga um emprego, e fica o dia todo sentado lá vendo Netflix, HBO Prime e mais alguma coisa lá, YouTube. Já foi colocar currículo? Não, pastor. Uma vez, uma pessoa muito tempo aqui atrás veio aqui na igreja: pastor, eu vou trazer meus currículos para o senhor ungir. Eu falei: não, querido, vai lá e entrega. Não, pastor, porque ungindo o currículo eu tenho certeza que todas as portas vão se abrir. Eu falei: tá bom, vamos lá. Peguei o óleo, passei assim, tinha uns 20 currículos, passei. Próximo culto eu falei: ei, irmão, já foi entregar? Não, pastor, fui entregar não, porque o senhor ungiu, e o senhor é um homem tão abençoado que as portas vão se abrir. Eu falei: como? Se você não entregou um currículo? As pessoas estão esperando, mas não provocam um milagre, não entendem, não semeiam um milagre. Esperamos que o milagre aconteça porque Deus sabe que precisamos do milagre. Mas a gente precisa entender, na verdade, é que podemos participar, cooperar e provocar o milagre. Isso aqui eu peguei do pastor Luciano Subirá. Tudo que você faz para as pessoas, você não está fazendo para elas. Você está fazendo para você. Se você ama, você não está fazendo só para elas, você está fazendo para você. Precisamos ter um estilo de vida onde não seremos mais represa. A gente segura tudo pra gente. Deus quer que a gente seja leito. Como é que é um leito de um rio? A água vem, passa, e vem, e passa, e vem, e passa, e vai. Deus trouxe você aqui nessa noite para você entender que quando você abençoa o seu próximo, quando você tem às vezes só para você, para o teu filho, e você tem a certeza que aquilo ali você vai comer e depois você e ele vão morrer, mas quando você entende que existe um próximo, e esse próximo pode ser uma terra fértil para você semear provisão, você vai colher provisão. Aquilo que você faz para o teu próximo, não fique esquecido, Deus vai trazer de volta para você. Então, semeie provisão para colher provisão. Use as circunstâncias da vida para provocar os milagres que você precisa. Aquela mulher só tinha um pouquinho. Ela usou o pouquinho que ela tinha, e aquele pouquinho trouxe de volta para ela a provisão que ela precisava. Ela semeou na vida do profeta. Então a gente aprende nisso que, em primeiro lugar,
Se existe uma palavra, eu preciso caminhar dentro dessa palavra. A pastora Paula usa muito essa expressão, a gente conversa, ela usa muito essa expressão. Eu estou debaixo de uma palavra. Eu caminho dentro dessa palavra. Se Deus falou que existe cura para você, caminhe debaixo dessa palavra. Como é que eu provoco para que essa palavra de cura aconteça? Orando, ok. Mas se existe a medicina, eu vou tomar os remédios, vou fazer os exames, mas existe uma palavra de cura. Deus não falou, vai, pelas chagas de Cristo você está sarado, debaixo da oração das irmãs da igreja. Não, de repente a cura vem de outros meios. Se existe uma palavra, caminhe nela. Elias viu o milagre porque ele teve a ousadia de provocar. Aí imagina a viúva. Oi, além da água, traz um pãozinho, já são 6 horas, ó, cheirinho do pão, padaria. Traz. Mas eu não posso. Assim diz o Senhor. Eu falei que você entendeu por que eu li Filipenses 4. Depois que os filipenses fizeram, Paulo fala o quê? O meu Deus vai suprir. Primeiro eu preciso fazer, para depois ter o suprimento. Primeiro eu preciso provocar intencionalmente, para depois eu colher. Semeie provisão para colher provisão. Use as circunstâncias da vida para provocar os milagres que você precisa. E você desfrutará do extraordinário de Deus. Pastor, tá difícil, tá doendo? Não olhe somente, não descarte a sua dor. Que a Bíblia fala, foi bom ter passado por aflição para entender os teus decretos. Mas aprenda a ver oportunidades para você colher provisão. Pastor, então eu preciso ser alguém de atitude. Exatamente. Às vezes a gente que é pai recebe uma reclamação do nosso filho na escola. O filho jogou a cadeira em cima de alguém. Aí vai a criança, vai o pai lá. O que foi? A diretora, olha, se você não der jeito, teu filho pegou, fez e aconteceu e tudo mais. Você chega em casa, você conversa com teu filho vai dar qualquer desculpa, mas algo vai falar dentro do teu coração. Pô, peraí. Será que está faltando algo da minha parte para que isso seja suprido? Às vezes Deus permite tempestades na nossa vida para a gente poder entender que a gente precisa mudar alguma coisa. E quando a gente pega essa oportunidade, a gente começa a receber a provisão que Ele tem. Semeie provisão. Um testemunho meu para terminar aqui. Essa semana eu tô com o carro da minha tia. Meu carro ainda está na oficina. Mas depois do que aconteceu comigo quinta-feira, foi algo muito simples, mas que impactou muito a minha vida. Eu comecei a entender por que meu carro está esse tempo todo na oficina. Eu não prego tanta fé. Eu estou há 10 anos basicamente vivendo por fé. E a Bíblia fala que o justo viverá da sua fé. Mas eu nunca aprendi tanto sobre depender de Deus e as coisas brotarem. Você sabe, o carro é meu meio de ganhar dinheiro. E eu no início eu reclamei muito. Falei, Deus, nem um mês eu nem paguei a primeira prestação do carro. Primeira coisa que eu entendi é aquilo. Perto do aniversário da igreja, alguma coisa tinha acontecido. Mas aí eu peguei e falei, né? Mas logo a peça mais cara do carro, logo a mais cara. O meu carro, ele consegue ser suprido por peças de um outro carro que é muito mais popular.
E a única peça que não pode ser suprida foi a que deu problema. Mas tem uma palavra na minha vida, e que eu preciso caminhar sobre essa palavra. Foi de que há 10 anos atrás Deus pegou e falou que assim: você vai parar de administrar papéis para pastorear a gente, e nada vai faltar a você. E aí no momento de desespero a gente vai. Mas eu vou te falar, nesse momento, o momento que eu mais tenho, esse de outubro para cá, eu comecei a semear. De alguém chegar e falar assim: tá precisando? E eu olhei na conta do banco, é só o que eu tenho. Toma. Aí, há semanas atrás, preparando essa mensagem, estudando, ouvindo, lendo, Deus me trouxe essa história, porque uma pessoa virou e falou que assim: me empresta X. Aí eu peguei e falei que assim: Jesus, eu estou igual aquela viúva de Sarepta, só tenho isso aqui, vou comer e vou morrer em seguida, não tem nada. Eu tô, meu Deus. Mas fui lá e lembrei da palavra. Eu falei: pois é, a Bíblia fala que eu semeio, a viúva foi, fez e não faltou. Assim vai ser na minha vida. E já há algum tempo Deus tocou no meu coração: paga isso aqui para fulano, abençoa a vida de fulano. E eu fui lá e puf. Aí eu me sinto até rico, né, nessas horas, né? A gente se sente até rico quando a gente... Mas nego não sabe que a gente está quase vendendo o almoço para comprar janta, Bruno. E aí Deus pega e toca no nosso coração: faz. E a gente: Deus, faz. Na quarta-feira eu estava indo para casa e eu fiz uma oração a Deus, boba. Falei que assim: Deus, eu sei que eu não tenho direito de te pedir muito essas coisas não, mas eu queria que o meu coração fosse acalentado, para eu poder saber se eu estou no caminho certo. Fui para casa. Na quinta-feira eu fui no mecânico levar o carro da minha tia. Você vai no mecânico, lógico, quem iria pagar o serviço não era eu, né? É ela, que eu só faz o Pix. Pedi para o Amaro a recomendação de um amigo, o Renato, que é um irmão nosso que veio aqui no aniversário da igreja, mecânico, muito bom, homem de Deus. Aí falei: Amaro, tu me leva lá, tu me encontra lá e tal. Cheguei lá, o Amaro já estava lá e tal. Aí eu, beleza, cheguei lá, irmão, o mecânico virou para mim, seu irmão chegou e falou assim: pastor, eu não era nem para falar, né? Eu estou contando um milagre, estou contando o nome do santo também, né? Acabei contando o nome. E eu pedi na quarta-feira o que? Deus, acalenta o meu coração, me mostra que eu estou no caminho certo. Aí eu ainda falei assim, eu falei: Deus, eu tenho abençoado tanta gente, mas eu sei que a minha provisão está guardada. A minha provisão está guardada. Bom, nesse tempo, eu posso dizer, não estou querendo me engrandecer não, nem tirar onda não. Você sabe do meu coração, eu já vou terminar. Bom, eu comi picanha, cara. A carne está cara, as coisas estão caras. Deus me deu a possibilidade de ter picanha no congelador. O plano de saúde meu e dos meus filhos está pago antes do vencimento, meu. Pastor, está se engrandecendo? Não, eu só estou querendo contar para você que eu fiz uma oração. Cheguei na quinta-feira, antes do rapaz olhar o carro da minha tia, chegou uma pessoa e foi pagar um serviço a ele. O Amaro está aqui de prova. Ele estava na frente de tudo que aconteceu. Ele viu com os olhos dele que a terra há de comer. E que demore muito, tá? Senão a irmã Maria briga com a gente. Ela me proibiu de falar de morte. E aí chegou um camarada e deu um X para ele. Toma aqui, eu vou te pagar. Ele pegou, contou o dinheiro. Quando ele ia botar no bolso, ele voltou
pastor, Deus falou que o senhor ia vir aqui hoje. E eu estava na igreja ontem à noite, no final do culto, e Deus falou: abençoa meu servo. Deus falou que o senhor ia vir aqui hoje. E no final do culto, Deus falou: abençoa meu servo. Está aqui. Eu falei assim: mas eu vim aqui fazer um serviço, pastor. Está aqui. Eu falei: mas meu irmão, é ele, pastor, está aqui. Falei, tá bom, né? Peguei, botei no bolso. Foi? Estou mentindo? Estou exagerando? Exatamente isso. Deus nitidamente, quando eu entrei no carro para ir num outro mecânico, num outro especialista que faz um serviço que ele não faz, Deus soprou no meu ouvido dizendo assim: não foi o que você pediu, eu fiz. E eu, pois é. E aí Deus me disse nitidamente: tá com o coração quentinho agora? Aí eu falei: senhor é muito debochado. Nitidamente. Para vocês isso pode ser algo muito simples. Pastor, isso acontece comigo também. Legal, eu estou tendo a oportunidade de contar, testemunhar, coisa que você deveria começar a fazer aqui na igreja também, começar a testemunhar. O que eu quero dizer com isso tudo? Nos momentos de maior dor, nos momentos de maiores dificuldades, aprenda a andar debaixo da palavra que Deus já te deu. É em cima ou debaixo dessa palavra que você vai semear a tua provisão, para que você colha a provisão. Se Deus mandou você amar o teu irmão, ame. Se ele não te amar de volta, o problema não é mais seu. Deus mandou você perdoar. Se ele não te perdoar, seja o teu irmão ou seja não um irmão, tá? Só não ande com um peso que não é teu. E aprenda a acumular bênção em cima do que Deus já disse para você. Provoque milagres. Seja intencional. E você vai começar a encher esse altar aqui de testemunho dizendo: eu semeei provisão, eu vou colher provisão. Eu semeei amor, estou colhendo amor. Elias semeou provisão. Ele disse: vai, faz. Ele colheu? Colheu. Matou a sede dele, Ricardo? Matou. Matou a fome dele? Matou. Mas quem recebeu muito mais foi quem fez, foi quem abriu mão. Na verdade, quem semeou a provisão foi a viúva, que ela abriu mão e semeou e colheu muito mais do que ela tinha feito. Que Deus te abençoe e que te dê toda a provisão que você precisa, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé? Passei 14 minutos aí do que a gente tinha que passar, do que a gente tinha que dar. Eu queria muito. Eu sei que na nossa igreja existem pessoas assim. Eu sei que existe. Mas o meu coração pastoral deseja muito que toda a nossa igreja fosse assim. Tem gente aqui que tem medo. Quando sabe que Deus está falando assim: abre a tua bolsa, pega os teus 50 reais que você tem e abençoa fulano. Mas, Senhor, eu só tenho 50 reais. Abre a tua bolsa, pega esses 50 reais e dá para fulano. Pega, sei lá, pega o único quilo de arroz que você tem na despensa, leva para a igreja que eu vou indicar alguém para você abençoar. Senhor, mas eu só tenho esse quilo de arroz para passar o restante do ano, do mês. Faz. Eu tenho certeza que se você cumprir o que Deus trouxer no teu coração,
você vai colher grandes milagres da parte de Deus. Seja dinheiro, seja alimento, seja qualquer coisa, mas se Deus tocar no teu coração, vai e tira o teu paletó e dá pro fulano. Cara, faz. Você vai estar semeando provisão. Não se preocupe, porque a colheita pertence ao Senhor e o mais Ele vai fazer. Aprenda a ser assim. Aprenda a ser assim. Só tenho isso. Abre mão disso. Eu era adolescente e uma vez Deus mandou eu dar um dinheiro. O dinheiro que eu tinha de passagem. Eu voltei da Praça Seca para o Meiarapé. Voltei da Praça Seca para o Meiarapé. Quando eu cheguei em casa, a minha avó, que estava com o pagamento do Exército da Aeronáutica atrasado e sem costura nenhuma, tinha feito uma compra do mês 2 vezes maior de valor do que ela já fazia mensalmente. E a pergunta da dona Cirema para mim naquela noite foi: você ofertou hoje na igreja? Aí eu falei: não, mas ofertei na vida de uma outra pessoa. Eu vou, olha aqui, toma, faça isso e Deus vai fluir. Você vai ver, você vai ver, você vai ver. Amém, queridos? Vamos aplaudir a Jesus. Quando alguém vem pregar aqui na igreja, eu faço isso. Uma das pessoas que vieram pregar, eu falei: toma, não quero, não preciso. Eu falei assim: calma, não interrompa a minha bênção. Deixa eu ser abençoado. Querido, por aí vai. Passa na cantina. O que tem na cantina? O que tem na cantina? Oi? Estrogonofe. Então vai jantado para casa, tá? Que o Senhor te leve em paz e segurança. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça o seu rosto resplandecer sobre você, que tenha misericórdia de você, e sobre ti Ele levante o seu rosto. Que a graça salvadora do Senhor Jesus, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo se manifestem hoje para sempre sobre a vida do povo eleito e santo de Deus. Se você é essa pessoa, diga: Deus te abençoe, vá em paz, vá feliz. A vitória é nossa, a alegria do Senhor é nossa. E agindo Deus, de repente Deus tocou no teu coração para tu pagar estrogonofe para alguém aí. Se eu fosse você, faria, hein? Vá em paz, querido. Deus te abençoe.